acabei não filmando muita coisa do dia de hoje. Manhã e tarde eu passei trabalhando, mas agora à noite a gente recebeu uma família do meu esposo, a gente fez sopa. Fiz sopa pela primeira vez, deu certo. Tem muitos pontos pra melhorar, mas deu certo, ficou gostoso. É o que importa. A gente ficou aqui conversando um pouco com eles. Tô aqui com um casaquinho porque tá um pouco frio. E vou descansar agora um pouquinho e continuar esse vlog aí um pouquinho mais. Finalmente conseguindo passar aqui depois de um certo tempinho pra falar com vocês um pouquinho. Vocês viram aí algumas cenas dos últimos dias. Na quinta-feira não consegui falar porque trabalho. Quinta e sexta é dos 2 horários de trabalho e à noite é sempre aquele horário que a gente resolve tudo. Na quinta-feira a gente também recebeu a família do meu esposo, foi bem especial. Receber pessoas na nossa casa tem sido algo que Deus tem nos ensinado a amar, assim, tem sido um tempo muito, muito bom. E aí depois que todo mundo foi embora, eu fui dar uma organizada. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre algo que Deus também... Falei no último vídeo um pouquinho, mas queria falar um pouco mais aqui sobre como Deus tem me levado a olhar pra minha rotina com muita gratidão. Só que eu queria trazer isso de uma forma mais prática, sabe? E algo que eu tava lembrando esses últimos dias que Deus me fez, assim, como se fosse uma estratégia pra transformar o meu coração num coração mais grato, foi que eu percebi que eu sempre tive o costume de orar, assim que eu acordava pra tomar café e tudo. Só que eu fui observando que muitas das vezes as minhas primeiras palavras na oração já eram pedindo alguma coisa pra Deus. Então, algo que eu me propus a fazer aí como um desafio mesmo foi a minha primeira oração, nos meus primeiros momentos ali de oração com Deus pela manhã, eu iria fazer só uma oração de agradecimento. E uma oração tanto de agradecimento quanto de entrega, então essas duas coisas. Como exatamente seria isso? Eu faço uma oração agradecendo pelo alimento, por ter mais um dia de vida, por ter minha família, minha casa, meu sustento. Isso não quer dizer também que só existam coisas boas, não, até as coisas que não andaram muito bem como eu queria, eu agradeço a Deus assim. Deus, talvez não era assim que eu gostaria, mas tá indo, obrigado por fazer fluir, então. E eu tava lendo até sobre isso no livro da Elizabeth Elliot, que é O Sofrimento Nunca é em Vão, e ela fala muito sobre isso, sobre ação de graças, sobre nós também sermos gratos nas situações difíceis. Ela fala sobre como nós devemos estar em ações de graças, até pelas coisas que a gente não entende, pelo sofrimento que nunca é em vão, ela foca nessa parte. Mas é isso, essa primeira oração eu via Deus me chamando mesmo para ter esse coração grato, logo no primeiro momento do dia, porque isso também me ajudava a ter um dia com um olhar mais cheio de graça, sabe, para as coisas que acontecem comuns da vida. E eu tenho provado muito fruto disso, frutos bons, sabe? De que isso realmente tem trazido ao meu coração mais gratidão. E aí também ser uma oração de entrega, porque claro, quando a gente acorda a gente já fica pensando em tudo que tem pra fazer no dia, mas... a galinha. Mas eu via Deus me convidando pra entregar isso pra Ele, fazer uma oração de agradecimento e uma oração de entrega. Senhor, hoje tem isso, mas eu tô preocupada, mas eu não vou orar sobre isso agora, eu só quero te entregar, eu quero descansar e fazer essa oração de entregar e deixar Deus tomar à frente as rédeas dessa situação, sabe? Então, quando eu tava ansiosa, preocupada, isso me ajudava bastante, isso me ajuda bastante. Então, esse primeiro momento de fazer essa oração, tanto de agradecimento quanto de entrega, e deixar a petição para um outro momento, tem me ajudado muito. E aí eu faço essa oração, mas que eu apresento as minhas necessidades, as minhas faltas ao Senhor, entrego para Ele também, em outro momento, né? No meu devocional, lendo a palavra, e vou declarando a palavra também sobre as minhas necessidades, o que a palavra me diz.
Então isso tem sido bem interessante, assim, tem me trazido realmente um coração bem mais grato para observar essas situações. Oi, gente, finalmente aparecendo aqui para finalizar esse vlog, continuar um pouquinho aí só a nossa reflexão e finalizar esse vlog porque já tá imenso, né? Eu não consigo gravar tão bem quanto eu queria em alguns momentos, porque eu acabo aproveitando mais eles do que, na verdade, gravando. Mas, enfim, a gente falou um pouquinho aí, falei um pouquinho no início desse vlog, que Deus tem me ensinado sobre gratidão, algumas práticas de geração que Deus tem me instigado a ter para ter um coração mais grato. Só que eu às vezes fico pensando que talvez isso pareça que eu tô romantizando demais, sabe, as situações da vida, que a verdade é que a vida é muito difícil, que aparecem coisas que a gente não espera. E eu tava lendo O Sofrimento Não É em Vão, esse livro é muito bom. Até onde eu estou lendo, não terminei ainda. Ela fala bastante sobre isso, assim, sobre olhar para as situações, por mais difíceis que elas sejam, com um olhar de... Não é de você amar a dor que você está sentindo, sabe? Mas tentar olhar o máximo para essa situação, essa situação pode ser a pior possível, mas o que eu posso tirar de bom, de proveito disso? Alguns meses depois que a gente chegou aqui, eu fiquei sem trabalho. Então, eu fui despedida e fiquei sem renda fixa. Claro, eu comecei a procurar várias coisinhas que eu podia fazer pra conseguir pelo menos uns trocados, assim, pra ajudar um pouco aqui em casa, pra não ficar parada. E eu consegui. Fui aí, a gente foi dando os nossos jeitos, eu e meu esposo. Mas foi um tempo, assim, onde a gente precisou se restringir muito de algumas coisas. E a gente ficou apertada, e sabe? Olhando pra situação, eu lembro que eu fiquei muito desesperada. E na minha cabeça eu tinha muitos motivos pra reclamar. E com certeza, vários dias eu reclamei e levei a Deus, assim, com muita angústia o que eu tava sentindo, a situação que a gente tava passando, porque a gente se viu um pouco desestabilizado e eu gosto das coisas muito organizadas. Então isso foi um certo sofrimento pra mim, e a gente, como casal, como uma família, né, que tá se estabilizando, que tem contas pra pagar, tudo isso foi muito difícil pra gente. E aí, mas eu lembro muito das vezes de tudo que eu ouvia na oração que eu fazia pra Deus era pra descansar, pra confiar nele. E ouvir isso de Deus parece que só me deixava mais angustiada. Só que quando eu olho hoje pra situação, eu vejo que Deus estava lapidando o meu coração, sabe? Que Deus usou toda essa... A gente passou vários meses assim, quase 4 meses e pouquinho a gente ficou assim. E foram 4 meses muito difíceis, que a gente teve que ter cuidado nas nossas contas, algumas coisas que a gente queria ir... a gente teve que restringir até questão alimentar. Então, assim, tudo foi tocado por essa questão financeira. Só que eu via muito cuidado de Deus, porque quando eu orava, e hoje eu vejo isso, que eu sentia o Senhor me dizendo assim: Giovana, olha para o que tem ao seu redor. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando o que você precisa? E não tava faltando, só que eu tava muito desestabilizada e eu não gostava de não ter o controle nas minhas mãos. A grande verdade é que a gente não tem o controle das situações. Por mais que pareçam que elas estão no nosso controle, elas não estão. Estão no controle, antes de qualquer coisa, do nosso Pai. Então, nessa situação, eu reclamei algumas vezes. Mas hoje, olhando, eu dou graças ao Senhor, porque não pela situação, porque você não vai dar graças por estar desempregado, mas porque nessa situação difícil, o Senhor usou isso para que o meu coração fosse moldado, para que o coração do meu esposo fosse moldado, para que a gente, como casal,
como família, pudesse crescer em fé, pudesse crescer em dependência dele. Então, assim, não é dar glórias à dor que você está sentindo, mas entender que em meio à dor que você está sentindo, existe algo que Deus também pode fazer. Então, Deus tem essa capacidade de fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem, quando a gente acha que não, que parece mais que está tudo contra a gente. Então, essa questão da gratidão é muito disso, porque acho que depois dessa experiência que a gente teve, eu comecei a olhar muito para as pequenas coisas, sabe? Olhar mais para as coisas que Deus me permitiu ter do que para as que faltam. Então, existem muitos sonhos que a gente quer alcançar, existem muitas coisas que a gente quer alcançar, isso não é ruim. E existem situações que a gente quer sair delas. E, claro, a gente tem que orar para que a gente saia delas, mas Deus me faz também olhar para que mesmo em meio a situações difíceis, eu não tô só. Eu não tô sem alicerce, sabe? Ele é a nossa rocha firme. Esses dias essa palavra vinha muito ao meu encontro, sobre as casas que foram construídas. Uma foi construída na rocha, outra na areia. E a tempestade veio para as duas casas, só que a que estava na rocha, ela conseguiu passar pela tempestade. Ela conseguiu permanecer firme. E aqui não, aqui foi construída na areia, veio a tempestade e ela caiu. Ela não conseguiu resistir. Então, o nosso agradecer, o nosso entender das situações também mostra muito de onde a gente está firmado. Muitas vezes o nosso coração tá no emprego que nós temos, tá nas pessoas que estão ao nosso redor, quando a melhor pessoa para a gente se segurar e para firmar a nossa esperança, para firmar o nosso lar, os nossos relacionamentos é o Senhor. Então Ele é a rocha. E acho que essa situação me ensinou muito disso, sabe? Não tô dizendo que eu sou perfeita nisso agora, muito pelo contrário. Cada dia mais o Senhor coloca isso à prova, porque isso é algo que meu coração é duro para aprender. Mas é justamente por isso que eu tenho tentado ter o coração mais grato, sabe? E entender e sempre entregar as situações que eu acho que tá no meu controle ou que eu acho que eu tenho que resolver, tentar devolvê-las a Deus. Porque isso não quer dizer que eu vou ficar parada, claro, que isso fique bem claro. Isso não quer dizer que a gente não faz nada, muito pelo contrário. A gente se move, mas a gente entende que além de nós nos movermos, existe alguém também que governa essas situações. E esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Então, é um pouco disso que o Senhor tem me ensinado e por isso que eu tenho tentado olhar assim com um olhar mais grato para tudo que Deus tem feito. Não é romantizando, não é dizendo que não há dor, não é dizendo que não há momentos de estresse. Muito pelo contrário, eu acho que é porque a gente tem tanto disso hoje que a gente precisa olhar com mais gratidão, porque Jesus nos ensina isso. Acho que quando a gente realmente aprender a olhar para situações difíceis e a tirar o melhor proveito delas, isso significa, na verdade, que o nosso coração está amadurecendo, sabe? Isso significa que a gente não está sendo levado pelos dias ruins, mas que os nossos olhos estão no lugar certo. Sabe, o mundo hoje também está buscando tanto, em tantos outros lugares. Parece que a gente nunca está satisfeito. Eu acho que essa é a palavra que a gente precisa usar. Ninguém nunca está satisfeito com o que tem. É sempre algo, quando algo chegar que eu vou me sentir satisfeito, que eu vou me sentir completo, que vai haver realmente alegria, que vai haver paz. Nunca o hoje tá bem, sabe? E a gente precisa aprender a equilibrar. Claro que a gente não pode se acomodar, mas a gente também não pode deixar de ver o que Deus está fazendo hoje, as bênçãos que Ele derramou sobre nós hoje. Então a gente precisa ter equilíbrio. Deus é muito equilibrado. Na grande maioria das coisas, dos princípios eternos, a gente vai ver um grande equilíbrio. Não é por extremismos, né? É realmente equilibrar. Equilibrar eu estou satisfeita com o que Deus me permitiu ter aqui, porque eu sei que o aqui também é passageiro e eu não sou daqui, eu vou pro céu, mas eu também almejo ir conquistando mais coisas. Enfim, gente, essa discussão ainda vai longe, tem muito pra aprofundar. Espero que Deus fale seu coração. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.